Olá, amigos e amigas. Na gravação de hoje eu estava passando por alguns temas dentro daquilo que poderíamos conversar e eu me deparei com uma notícia que não podia deixar de ser impactante acerca dessa jovem na Bahia e que tem acusado o padrasto de tortura e estupros sistemáticos durante 8 anos, perpetrados sobre ela, sobre a mãe dela e possivelmente sobre uma irmãzinha também, se eu não me engano, de 6 anos, que também está envolvida no contexto. Tudo ainda é muito recente, as denúncias estão sendo apuradas, mas tudo no qual eu me inteirei indica a possível veracidade dos fatos. E obviamente que é tudo muito triste, é tudo muito doloroso. Entretanto, para além de muitas coisas que a gente poderia falar acerca do assunto, eu gostaria de pontuar alguns detalhes, trazendo então para o nosso tema reflexão desse vídeo o tema abuso e abusadores. O primeiro item que eu vou pegar para a gente refletir, tomando como ilustração essa história, e que está recente, pelo menos hoje, que é dia 21 de fevereiro de 2019, ela está pipocando praticamente em todas as mídias do país. Tomando como partido essa própria história, eu vou destacar um primeiro ponto para a gente refletir. Número 1. Abusador não suporta a luz. Ora, abusador não suporta a luz. Portanto, isso me permite dizer que todo comportamento abusivo se alimenta do oculto e do escondido. E esse é o grande esforço daqueles que se deformam na sua interioridade mediante esse tipo de prática. Eles fazem de tudo para camuflar aquilo que eles fazem. Levando adiante, a gente pode também concluir que, portanto, os abusadores socialmente são pessoas que carregam personagens, geralmente, acima e fora de qualquer suspeita. São simpáticos, são boas gentes, são aquelas pessoas que no mínimo a gente reputaria como normais. Todavia, ele guarda dentro de si um departamento oculto, onde lá operam a sua monstruosidade. Daquilo que de alguma forma ele conciliou dentro dele e abriu a concessão para dessa forma viver e extravasar os seus piores fetiches e fantasias, que se utilizam de pessoas vulneráveis como marionetes dos seus próprios caprichos. Isso tudo é trágico, mas quem se esquizofreniza dessa forma, para quem se divide e se diaboliza dessa maneira, a luz, ela é insuportável. E ora, o que é a luz para essas pessoas? É esse tipo de prática, é esse tipo de situação, é esse tipo de postura vir à tona e cair ao escrutínio do olhar da coletividade. O que eu acho interessante no comportamento dessa jovem é que quando ela tinha 12 ou 13 anos de idade, ela tentou se manifestar, mas não recebeu o devido acolhimento e o padrasto conseguiu abafar a iniciativa. Porém, passado 8 anos, ela tentou novamente tomar a iniciativa que de fato seria o recurso que desmantelaria todo esse palco dos horrores que se formou no seio da família dela. Por quê? Porque o abusador, ele não suporta a luz. E ele não consegue se manter de pé diante do olhar do coletivo em relação, dando sustentação a esse tipo de monstruosidade. E que bom que ela insistiu.
E que bom que ela resolveu tomar novamente essa iniciativa. E é aqui que eu quero chegar com uma palavra de encorajamento. Felipe, eu já tentei denunciar, mas não deu certo. Ninguém acredita. Se você ainda vive sob abuso, não desista. Denuncie. Porque, de fato, o que desmantela a ação de um abusador é a luz. Isso quando nenhum outro recurso nos é possível. E geralmente não é. Por isso o abuso se deflagra. Por isso o abuso se alimenta. Justamente porque ele consegue intimidar, ele consegue sequestrar, ele consegue escamotear todas as defesas de pessoas vulneráveis ao seu autoritarismo, ao seu manejo, à sua manipulação e às suas orquestrações e arbitrariedades. Portanto, nesses casos, um dos caminhos seria esse, que essa menina tentou uma vez, se frustrou, mas depois insistiu e agora, com a graça de Deus, ela conseguiu. O abusador não suporta a luz. Denuncie. Um segundo aspecto que eu gostaria de tirar dessa história é que nem sempre a atitude de coragem ela vai vir daquele papel na trama do qual a gente mais espera. A denúncia, a iniciativa de exposição desse caso não veio da mãe. A mãe estava mais alquebrada, esfacelada, esquartejada na alma do que a filha. E a filha foi se mantendo dentro daquele ambiente, sequestrada pelo elo, pelo vínculo de amor que ela tinha pela mãe e pela irmã. E naquilo em que a gente, na nossa expectativa, esperaria que certas iniciativas deveriam ser tomadas por certos papéis na trama, na prática e na realidade de como as coisas funcionam, não é bem assim que acontece. E essa jovem é o maior exemplo de que ela, como filha, foi quem tomou a iniciativa para desmantelar toda essa orquestração dos horrores na família dela. Portanto, não questione se você é criança, se você é tão somente a filha, se você é tão somente a mais nova, ou se você é aquele que cumpre o papel mais desfavorecido na trama. O fato é que isso não depende do papel que você tem. Independente de, todo abuso não se cria na luz. E é esse tipo de iniciativa que costuma ter uma boa eficácia para desconstruir um esquema diabólico de abuso, de torturas, de estupros e de violências das mais diversas naturezas. Então, eu gostaria de deixar essa palavra de reflexão, porque certas torturas e abusos, eles vão atingindo uma determinada medida até que atingem um limiar de saturação. E é a partir dali que geralmente se tem a iniciativa de pessoas envolvidas no caso, aparentemente vulneráveis e vitimadas pelo agressor, pelo algoz. E elas colocam a boca no trombone para denunciar a situação. E quando a situação vem para a luz, então ela é desmantelada. Fica essa minha palavra de encorajamento, de incentivo, para todo aquele que porventura acessar esse vídeo e se encontrar em situação parecida. Porque todo cenário, toda atitude de abuso não suporta se enxergar no olhar do coletivo avaliando o seu próprio comportamento. Essa é uma experiência dilacerante para o próprio sujeito abusador. Portanto, o abusador não suporta a luz. Pense nisso, porque no mais, acredite, eu creio que embora seja difícil, complexo, mas é possível, depois de um cenário tão horroroso de abuso, recuperar o panorama da alma em saudáveis aprendizados para a vida. É isso, gente boa.
Pensemos nisso. Um grande abraço e que haja luz onde esteja se deflagrando trevas de abuso, manipulação e sequestro. Por vezes, dentro de estruturas familiares que a gente nem sequer imagina. Que assim seja. Que a luz alcance esses ambientes e esses cenários de morte e tortura. Que assim seja. Um abraço, gente boa.